Bom, pessoal, vamos falar hoje da Revolução Inglesa. Em aulas passadas, eu falei para vocês dos problemas que Henrique VIII teve com a Igreja Católica, né? Inclusive surgiu até a separação da igreja, surgindo a Igreja Anglicana dentro da Inglaterra, né? É uma história que eu vou recapitular rápido com vocês aqui. Quando ele separa de Catarina e casa com Ana Bolena. Inclusive no vídeo do protestantismo da Inglaterra eu falei sobre isso. Após então a separação, ele casa com Ana Bolena, né, com autorização do parlamento. Bom, veja só, ele queria ter um filho homem, ele não conseguiu no primeiro casamento e não conseguiu no segundo. Após a morte de Henrique VIII, Maria, né, do primeiro casamento com Catarina, assume e volta o catolicismo para a Inglaterra e gera uma confusão tremenda, porque você tem os protestantes anglicanos e também os católicos, e gera uma briga muito grande. Lembrando que quem manda na Inglaterra é o parlamento. Com a morte de Maria, assume Isabel, com o nome de Elizabeth I. Elizabeth governa mais ou menos por uns 42 anos. E ela volta o que nós chamamos de protestantismo, seguindo a linha do pai. Ela gera uma grande confusão com a igreja, porque a igreja não apoiava ela, uma vez que ela era filha bastarda, né, de um segundo casamento que a igreja não apoiava. Então tem toda essa questão. E ela, voltando, o protestantismo é uma forma de repressão contra a igreja. Lembrando que a Inglaterra é uma potência, né? O que a gente observa? Ao passar 42 anos, né, a Elizabeth morre e não deixa herdeiro. Lembrando que dentro da Inglaterra, no início da Revolução, no início dos atritos, você tinha duas famílias que disputavam o poder. A família Tudor, que é a família de Henrique, Elizabeth, etc. E a família Stuart, que é uma família que morava na Escócia, que também tinha acesso ao poder. Com a morte da Elizabeth, ela não deixou herdeiro. O que a gente observa? Então, quem deveria assumir o governo? É o pessoal da Escócia, né? O pessoal da Stuart. Então, assume na pessoa de Jaime. Jaime assume o governo e lembrando, como eu acabei de falar, quem manda na Inglaterra é o parlamento. Na Escócia, quem manda é o rei. Então, veja aí que você tem uma confusão. Então, o rei tomava todas as decisões, em momento algum tirava... em momento algum, tirava opinião com o parlamento. Tomava as decisões, fazia e pronto, e o parlamento, então, começou a reprimir o rei. Esse Jaime pega e sai fora. Ele acaba, né, vai para França, ele vai para a França e deixa seu primo aí, Carlos, ou Charles. Carlos promete não fazer o que o seu primo estava fazendo, pelo contrário, ele fala que vai fazer tudo que o parlamento concordar. Então, tudo será passado pelo parlamento. Pelo contrário, com o Carlos, a coisa vai ser mais grave. Ele vai implantar uma série de leis, né, inflação muito alta, custo muito alto de vida, as pessoas que estavam ligadas a ele estavam cada vez mais ricos e o povo cada vez mais pobre, né? E com isso há uma grande cobrança do rei. Então, nessa altura, você tem Cromwell, Oliver Cromwell, que é um militar que liderava, ele e o Thomas, general Thomas. Eles lideravam o exército fora da França contra invasões contra invasões na Inglaterra. Desculpa aí, contra invasões na Inglaterra. Então, nesse momento eles lutavam com a França, lutavam com a Bélgica, né, mesmo com parte da Irlanda. E tinha uma guerra civil, né, justamente o povo. O povo não aguentava mais e resolveu entrar numa guerra. Então esses soldados, né, chamados de costelas de ferro, foi chamado para resolver esse conflito. Aquele momento de massacrar o povo, tanto Thomas como Oliver Cromwell percebeu que o problema não é o povo, o problema é o rei. O rei está explorando o povo. Então Oliver Cromwell manda um documento para o parlamento autorizar, limitar o poder do rei, e assim será feito. O rei, não aceitando isso, começa a passar informações para os seus inimigos, como Bélgica, né? E para tentar fazer com que a Bélgica dominasse a Inglaterra e devolvesse o poder absoluto a ele. Com isso, ele é preso, né? Essas cartas são pegas, né? Com a letra dele, ele é preso e é condenado à morte.
Bom, não tendo nenhum segmento aí, Oliver Cromwell assume o poder, né, como protetor, Lorde Protetor da Inglaterra, de 1651 até 1659. Pessoal, foi um período de terror. Não adianta você tentar impor uma coisa às pessoas. O ser humano não aceita, infelizmente não aceita. Então implantou-se a era do terror, né? E ele, então, nesses 9 anos que ele ficou no poder, ele massacrou quem era inimigo dele. Mas também houve uma grande evolução econômica, né, para com a Inglaterra. A Inglaterra desenvolveu muito na parte da expansão marítima. Né? Foi nesse momento que ela veio para a América e expandiu-se muito aqui. Bom, com a morte dele, seu filho assume, fica pouco mais de 7 meses, e logo depois a gente tem aí, por exemplo, Carlos II, que é filho do Carlos que foi executado. Carlos assume, né, e tenta dizer, e fala que não vai fazer o que o pai havia feito. Né? Logo depois ele sai entre Jaime, e Jaime então aproxima da Holanda, né? Aproxima da Holanda, que a Holanda e a Inglaterra tinham uma divergência por causa da guerra marítima, né? Então aproxima da Holanda, e Jaime casa sua filha com a filha de casa sua filha com o filho da Holanda, que é Guilherme de Orange, que futuramente será Guilherme III, o rei da Inglaterra, que nós chamaremos de Revolução Gloriosa. Pessoal, por que Revolução Gloriosa? É porque você teve mais de 40 anos de guerra entre rei e parlamento, guerra civil. Então, com esse Guilherme de Orange, que será o Guilherme III, futuramente o rei da Inglaterra, né? Então não houve derramamento de sangue. Por isso que a gente fala Revolução Gloriosa, de 1689. Pessoal, até a próxima.